Graça e paz, irmãos. Está um pouco alto aqui, né? Abaixa o vermelho aí, por favor. Aí. Está alto ainda, né? Agora melhorou. Vamos lá de novo, então. Graça e paz, irmãos. Amém. Que bom que nós estamos aqui. Louvado seja Deus nessa noite agradável, maravilhosa. E hoje, com muita alegria, a gente vai começar a exposição de mais uma epístola. Dessa vez, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E depois dessa, querendo Deus, vamos expor também a segunda. Pedir ao nosso irmão Magaia que esteja distribuindo aqui essas folhas, por gentileza. Essas folhas, meus irmãos, essa folha que o irmão Magaia está distribuindo aí, ela tem um panorama de forma bem simples e resumida da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, né? Então, a gente vai ver aí algumas curiosidades, o contexto ali da cidade de Tessalônica, o porquê que Paulo escreveu essa carta, quais são as implicações que essa carta tem. Lembrando que é um resumo do resumo, algo bem simples, bem prático, de fácil entendimento para todos nós. Okay? Caso alguém deseje depois o esboço do sermão que será aqui exposto, eu tenho lá também o PDF, posso estar enviando ou imprimindo caso alguém queira. Ok? É só me falar que já chega no seu nome. Muito bem. Antes da gente ler o texto, todos já pegaram aí o papel? Depois nós vamos ler o texto lá de 1 Tessalonicenses 1, versículo 1 até o 10. Ok, todos já estão aí com o papel em mãos. Então vamos dar uma olhada aí no panorama da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Antes, deixa eu tirar uma curiosidade da minha mente. Quem já leu essa epístola em casa? 1 Tessalonicenses. Quem já leu? Todos já leram? Interessante, muito bom. Bênção pura. A cidade tinha esse nome, acompanha aí no papel. A cidade de Tessalônica tinha esse nome em homenagem à irmã de Alexandre o Grande, Tessalônica. Sabia disso? Sabia que Alexandre o Grande tinha uma irmã, ela era filha do rei Filipe da Macedônia, e no ano 315 o esposo dela, o marido dela, Cassandro, ele reconstruiu essa cidade, reedificou essa cidade e colocou o nome da esposa, Tessalônica. Devia amar muito a esposa, né? Interessante. Então ela tinha esse nome, por isso que a cidade também se chama assim. A igreja de Tessalônica foi plantada por Paulo e Silas na segunda viagem missionária de Paulo. Após serem presos e açoitados em Filipos, eles são soltos e, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, partiram para Tessalônica. Isso aqui está escrito lá em Atos 17. Como que se deu isso? Eles estavam em Filipos, a segunda viagem missionária de Paulo se concentrou na Europa. Eles estavam em Filipos, também fica na Macedônia. Lembra daquela visão que Paulo teve? Um varão macedônico apareceu para Paulo e disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, Paulo vai para Filipos, de Filipos ele parte para Tessalônica, e aí de Tessalônica, de Filipos, passando por essas duas cidades aqui, ó, Anfípolis e Apolônia, eles chegam então depois disso a Tessalônica. Eles foram provavelmente pela Via Egnátia. A Via Egnátia era uma estrada romana que ligava várias cidades ali da Macedônia. Então, facilitava muito o percurso de uma cidade a outra. Então, Paulo faz esse percurso. Ele passa por Filipos, depois passa por Anfípolis, Apolônia, e depois ele chega então em Tessalônica. Foi um ministério relativamente curto de Paulo em Tessalônica. Ele pregou 3 sábados seguidos na sinagoga local, muitos creram, a maioria dos que creram eram gregos e muitas mulheres. Então, aqui a gente tem a informação de que é uma igreja, a igreja de Tessalônica era uma igreja de maioria gentílica, tinha poucos judeus, a maioria eram gentios, eram gregos. Ele ficou hospedado na casa de um homem chamado Jason, e alguns judeus arrastaram Jason e outros irmãos que estavam com Paulo e Silas para a prisão, os quais pagaram fiança e foram soltos. No entanto, não encontraram Paulo e Silas. Os irmãos, durante a noite, os enviam escondidos para
Bereia, né? Então, de Bereia, depois eles partem para Corinto. Então, essa história toda está narrada lá em Atos 17. Quando vocês chegarem em casa, eu até marquei aí no papel, para que os irmãos leiam. Em caso vocês leiam, vocês vão ver toda essa história narrada lá em Atos, capítulo 17, versículo 1 a 10. O tempo que Paulo e Silas passaram em Tessalônica é especulado por estudiosos que foi entre 1 a 3 vezes. Nesse período, eles receberam ofertas da igreja em Filipos. Se está lá em Filipenses 4, versículo 15 e 16. E aí Paulo vai dizer que isso aconteceu não uma vez só, mas 2 vezes aconteceu. E eles mesmos, Paulo e Silas, trabalharam durante o período que estiveram em Tessalônica. Então, estudiosos dizem que esse período que Paulo e Silas estiveram em Tessalônica durou cerca de 1 a 3 meses. Então, assim, foi um período muito curto. Se a gente for parar para comparar outros lugares onde Paulo passou, por exemplo, em Corinto ele esteve ali durante 1 ano e 6 meses. Em Éfeso, ele esteve durante 3 anos. Então, foi pouco tempo que Paulo esteve em Tessalônica. O pouco tempo em que Paulo passou em Tessalônica, por precisar sair rapidamente de lá, certamente não foi suficiente para Paulo organizar institucionalmente a igreja ali. Era uma igreja jovem, sem muita experiência na fé, com pouca presença do seu missionário plantador e que estava enfrentando terríveis perseguições pelos judeus da região. Humanamente falando, o cenário era desfavorável. Então, irmãos, como que a gente sabe que era uma jovem igreja? Como eu estava dizendo, Paulo estava em Filipos, e em Filipos ele passou por essas 2 cidades aqui, que é Anfípolis e Apolônia, depois ele foi para Tessalônica. Em Tessalônica ele foi para Bereia e depois para Corinto. Tudo isso na segunda viagem missionária de Paulo. Então, logo Paulo chega em Corinto, ali se encontra com ele Silas, e depois Timóteo também vai ter com ele em Corinto. Ali os 3 escrevem esta carta para a igreja de Tessalônica. Ou seja, tudo ocorreu em um curto período de tempo. Quando Paulo escreve a primeira epístola aos Tessalonicenses, a igreja ainda era uma igreja jovem. Eles não tinham ainda vivência no evangelho, não era uma igreja com crentes com 10 anos de casa, com 15 anos de casa, com 20 anos de casa. Eram todos novos convertidos, todos crianças na fé. E mais ainda, não só novos convertidos, como pessoas que estavam enfrentando terríveis perseguições, estavam enfrentando terrível oposição por parte dos judeus. O próximo tópico aí vai dizer assim: depois que Paulo parte para Bereia, lá os mesmos que o perseguiram em Tessalônica também vão persegui-lo lá. Os irmãos de Bereia então enviam Paulo a Atenas, e Paulo deixa ali em Bereia Silas e Timóteo, que havia também se juntado a eles. De Atenas, Paulo parte para Corinto. Depois de um tempo, Timóteo e Silas também chegam a Corinto e se juntam a Paulo. Foi nessa ocasião, então, que os 3 enviam essa epístola aos Tessalonicenses. Se você olhar lá no versículo 1, 1 Tessalonicenses 1, versículo 1, você vai ver escrito assim: Paulo, Silvano é o nome romano de Silas, e Timóteo. Ou seja, os 3 são os remetentes da carta. Paulo, Silas e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Então, quando foi que aconteceu a escrita dessa carta? Na cidade de Corinto, na segunda viagem missionária de Paulo. Os 3, então, enviaram essa carta. Qual foi o contexto para se escrever essa carta? Pense comigo. Paulo passou pouco tempo em Tessalônica. Deixou ali uma jovem igreja plantada e teve que partir correndo de lá. A pergunta que ficava era: como estão os irmãos de Tessalônica? Imagine um pai, por exemplo, que tem que sair correndo e deixa um filho no meio do tiroteio. Depois ele vai ficar se perguntando, né? Será que está tudo bem? Será que ele conseguiu sobreviver? Como é que está o estado de saúde dele? É basicamente isso. Paulo estava se perguntando: como estão os irmãos de Tessalônica? Será que estão firmes? Será que seguiram os ensinamentos? Paulo deseja ir pessoalmente ver os Tessalonicenses por 2 vezes, mas é impedido. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 2:18. Ele vai dizer que ele deseja ir não uma, mas 2 vezes, e ele é impedido por Satanás. Está dizendo lá no texto que Satanás o impede de ir até Tessalônica visitar esses irmãos da igreja de Tessalônica. Agora, obviamente que o inimigo fez isso com a permissão de Deus, certamente, né? Não sendo possível ele ir,
ele envia Timóteo, que vai, verifica o estado da igreja em Tessalônica, ele volta para Paulo e traz um relatório detalhado do estado atual daquela igreja. Então, Paulo ele não consegue ir, mas então ele envia Timóteo, que é o filho dele na fé, alguém que ele mesmo discipulou, e ele envia com a seguinte missão: Timóteo, vai lá, olha como está o campo missionário lá, que a gente plantou a igreja em Tessalônica, traz as notícias para mim, faz um relatório bem apurado e traz para mim. Paulo não conseguiu ir, mas ele mandou Timóteo ir, né? O último tópico diz assim: o relatório, no caso, o relatório que Timóteo traz para Paulo é animador. O povo segue firme apesar das perseguições, a palavra realmente mudou a vida deles. A carta aos Tessalonicenses, essa primeira carta aos Tessalonicenses, não contém nenhuma repreensão, é uma carta de confirmação, fortalecimento, renovação da fé dos irmãos. É um incentivo a permanecerem fiéis. No entanto, alguns problemas são identificados. Havia algumas interpretações erradas a respeito da volta de Cristo. Alguns que eram tão esperançosos da volta de Cristo que pararam de trabalhar, né? Então, existia esse problema ali na igreja em Tessalônica. Alguns irmãos, eles estavam tão esperançosos e talvez tão afetados pelas perseguições ferrenhas que eles estavam enfrentando, que alguns deles até passaram a viver um pouco de forma desordenada, abandonaram o seu trabalho, abandonaram o seu ofício, abandonaram ali a sua vida social, ou seja, paralisaram a vida deles mesmos. Bom, nós estamos sofrendo perseguição ferrenha, daqui a pouco Jesus volta, e era uma marca, não só de Tessalônica, mas as igrejas do primeiro século, as igrejas da Bíblia, eles esperavam a volta de Cristo no dia deles mesmo. Então, para a gente ter a ideia de como que a perseguição, ela produz no cristão não só a pureza espiritual, claro, Deus através da perseguição, mas produz nos cristãos o desejo de que Jesus volte. Só que Paulo nunca ensinou, inclusive ele vai dizer nessa carta que quando ele esteve lá, eles trabalharam. Ele vai dizer que quem não quer trabalhar não coma, né? Ou seja, o convívio social, a vida continua. Jesus vai voltar? Ele vai voltar. Mas a gente não pode parar de viver a vida, a gente não pode parar de trabalhar, de ter nossas responsabilidades sociais por causa disso, ok? E também, outros diziam que não haveria ressurreição. Eles diziam que os que haviam morrido seriam deixados para trás quando Jesus voltasse. E Paulo escreve também rebatendo tudo isso. Isso na primeira epístola. Na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos ver que essas crenças erradas, esses equívocos a respeito da volta de Cristo, eles se intensificaram, porque alguns chegavam até o ponto de dizer que Jesus já havia voltado. Não, o dia do Senhor já chegou, ele já voltou e deixou a gente para trás, por isso que a gente está nessas perseguições e nada acontece. E Paulo também escreve dizendo que isso não havia acontecido. Muito bem, meus irmãos, paremos para pensar nas estratégias desse apóstolo que foi, sem sombra de dúvidas, o maior missionário da história do cristianismo. Paulo, a exemplo de Corinto, a exemplo de Éfeso, que era a capital da Ásia Menor, ele escolhe plantar ali na Macedônia uma igreja em Tessalônica. Por quê? Tessalônica era uma igreja, era uma cidade. Naquela época que tinha ali mais de 200 mil habitantes, era a capital da Macedônia. Como eu disse, tinha ali a Via Egnátia, que era uma estrada que cortava não só a cidade de Tessalônica, mas também a cidade de Bereia, Corinto, essas duas que a gente citou aqui. Cortava também ali a cidade de Filipos, ou seja, Tessalônica era uma cidade comercial, o comércio terrestre era feito pela Via Egnátia, o comércio marítimo era feito pelo mar Egeu, pessoas de vários lugares do mundo chegavam a Tessalônica. Então Paulo tinha o seguinte pensamento: bom, se a gente plantar uma igreja aqui em Tessalônica, essa igreja ela vai ser um grande centro missionário para as regiões aqui da Macedônia, que foi o que de fato aconteceu. A gente vai ver aqui que essa igreja se tornou modelo, a fé deles se tornou famosa em toda a Macedônia e também na Acaia, que é então o sul da Grécia. Ou seja, os planos do Espírito Santo através da vida de Paulo deram muito certo. Ele plantou uma igreja aqui em Tessalônica, essa igreja foi modelo
E a fama deles ultrapassou as fronteiras de Tessalônica. Percorreram toda a parte. Ok? Ficou alguma dúvida, então, nesse pequeno resumo que a gente fez aqui? Podemos, então, começar a nossa leitura e exposição? Vamos lá, então. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Quem não abriu, por gentileza, possa abrir agora. Primeira Tessalonicenses 1, capítulo 1, versículo 1 até o 3. Estarei lendo, os irmãos estejam acompanhando. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai, e do Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Então, o tema dessa noite é uma igreja aprovada por Deus. Quando nós lemos aqui, meus irmãos, do versículo 1 ao 10, e Paulo manifesta toda a gratidão, toda a ação de graça por essa igreja, se a gente não tivesse antes aqui lido esse contexto e entendido esse contexto que foi escrito, a Epístola aos Tessalonicenses, o contexto em que foi plantada essa igreja, o contexto em que essa igreja vivia, o tempo de existência que havia dessa igreja, a gente pensaria, bom, Paulo deve estar falando de uma igreja muito experiente, Paulo deve estar falando de uma igreja experimentada, Paulo deve estar falando de crentes velhos de casa, Paulo deve estar falando de crentes com mais de 10, 20, 30 anos de casa, que já passou por tudo na vida, que tem um conhecimento aprofundado. Essa igreja deve ser uma instituição altamente organizada. Dá a entender isso, né? Se a gente lê sem saber o contexto, parece que Paulo está falando de uma igreja vivida, calejada, experiente mesmo. Mas nós sabemos pelo contexto aqui que não. Era uma igreja jovem, uma jovem congregação, de maioria gentílica, não judaica, e era uma igreja composta por crianças na fé. Eram pessoas novas na fé, não eram pessoas velhas na fé. Mas mesmo assim, Paulo relata qualidades que ele não relatou dessa mesma maneira em nenhuma outra epístola do Novo Testamento que ele escreveu. Você vai ver Paulo elogiando, você vê ele elogiando a igreja em Éfeso, você vê ele elogiando a igreja em Filipos, mas não com esse mesmo teor a qual ele elogia os Tessalonicenses. Quando nós olhamos para essa carta, e essa carta, como eu disse, ela é uma carta de confirmação. Imagine uma igreja que está enfrentando perseguições, que está sofrendo por amor ao Evangelho, que aconteceu tudo de forma muito rápida. Vem um apóstolo, juntamente com outro missionário, que é Silas, prega o Evangelho, dentro de 1 a 3 meses, eles têm que ir embora. E assim, eu penso na mente que eles, bom, a gente tem muito que aprender ainda, a gente tinha muito que conviver com Paulo ainda, a gente tinha muito que ouvir dele ainda, nem deu tempo assim de ter aquela organização, ele já teve que partir, mas o que a gente aprendeu é suficiente
gente manter a cabeça erguida em Cristo, apesar dessas tribulações, dessas perseguições. E agora eles estavam assim, bom, bem que a gente gostaria de ouvir Paulo, né? Bem que a gente precisava mesmo de alguém para nos animar, alguém para nos confortar, alguém para confirmar a nossa fé. E Paulo escreve exatamente para isso, para confirmar a fé desses irmãos. E a carta aqui nos mostra que Paulo abre essa epístola de forma celebrativa, de forma feliz. Ele estava literalmente muito contente com o estado atual dessa igreja, com o relatório que ele recebeu, então, ali de Timóteo. Então, nós vamos aqui para algumas qualidades que faziam desta jovem igreja, bem jovem, uma igreja aprovada por Deus. O que nós vamos ver aqui, meus irmãos, são características, são qualidades que nós não vemos em igrejas um pouco mais velhas. Por exemplo, nós não vemos na igreja de Corinto, que era uma igreja onde Paulo passou 1 ano e meio ali, todos os dias ali, insistentemente pregando o evangelho, discipulando, acompanhando de perto. A igreja de Corinto teve um grande privilégio que a igreja de Tessalônica não teve. Mas quando Paulo escreve para Tessalônica, ele cita muitas qualidades que ele não cita na igreja de Corinto. Inclusive a igreja de Corinto foi a que mais deu trabalho, né? Primeira qualidade de uma igreja aprovada por Deus é uma fé que é colocada em prática. Olha o versículo 2 e 3. Paulo então começa a ação de graças dele dizendo: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, era uma igreja que tinha uma fé operante, um amor abnegado e uma esperança firme no Senhor Jesus Cristo. Vamos para essas características aqui. Primeiro, a fé operosa. Irmãos, pensem comigo. Uma coisa é você ouvir o Evangelho, compreender o Evangelho e não praticar. E acontece muito isso. Muitos ouvem, compreendem o que foi dito, mas não colocam aquilo em prática nas suas vidas. Não foi o caso aqui da igreja de Tessalônica. Eles tinham uma fé operante. O que é uma fé operante? O que é uma operosidade de fé? É uma fé que eu ouço o Evangelho, eu compreendo o Evangelho e eu coloco em prática aquilo que eu compreendi. Isso aqui nós podemos chamar, biblicamente falando, de uma fé viva. Porque Tiago disse que a fé sem obras, ela é o quê? É uma fé morta. Existe fé sem obras? Existe, mas é uma fé morta. Existe aquela fé comum, que não é uma fé salvadora? Existe, mas ela não é salvadora. O que é uma fé comum? A fé comum é aquela fé natural que a gente vê por aí fora na sociedade. O indivíduo diz assim: não, eu creio em Deus. Eu creio que existe um Deus. Eu creio em Jesus. Mas eu não coloco a vontade dele em prática na minha vida. Essa fé, essa crença, ela não alterou quem eu sou, o que eu penso, o que eu faço, as minhas atitudes. Mas não foi o caso aqui da igreja de Tessalônica. Eles creram, e essa crença deles, essa fé foi uma fé salvadora. Por quê? Porque eles passaram a viver para Jesus Cristo. Eles mudaram a mentalidade, eles mudaram o coração deles, eles mudaram a forma de viver, a conduta. Ou seja, era uma fé operosa. É muito interessante a gente pensar, meus irmãos, que uma igreja tão jovem, mesmo em meio a tantas perseguições, mesmo em meio a tantas tribulações que estavam passando, eles não recuaram. Mesmo não tendo talvez aquela maturidade espiritual que o tempo nos traz, mesmo não tendo aquelas experiências que com o passar do tempo nós adquirimos, mesmo não tendo aquela vivência e o privilégio de ter Paulo ali por muito tempo com eles, discipulando eles todos os dias, o pouco que eles aprenderam foi suficiente com a graça de Deus para que eles guardassem aquela palavra no coração e tivessem uma fé operosa. E isso deve servir de exemplo para nós hoje também. Porque talvez a gente pense assim: bom, mas eu já tenho 10 anos de igreja. Eu já sou um crente que estou sendo discipulado por pastor, por presbíteros, há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Então, pela lógica, a nossa fé deve ser muito operosa. Deve ser igual a da igreja de Tessalônica. Concordam comigo? Faz sentido ou não faz? Então, esse é o ponto.
Segundo ponto que ele vai dizer aqui é a abnegação do vosso amor. O que é um amor abnegado? Abnegar significa abrir mão. No caso, tratando-se do amor, significa um amor em que eu renuncio a mim mesmo e às minhas vontades para priorizar o próximo. Ou seja, nesse contexto aqui, Paulo está dizendo aqui, olha, vocês têm um amor abnegado, vocês negaram a si mesmo para servir a Jesus e ao próximo também. É um amor em que eu considero o meu próximo superior a mim mesmo. É um amor que eu deixo o meu orgulho de lado, minha vaidade de lado, os meus achismos de lado, para priorizar o meu próximo ao invés de mim. Então pensa, para chegar a esse nível de amor, meus irmãos, vamos concordar aqui, o Espírito Santo tem que agir no coração do indivíduo. Sozinho ninguém alcança isso. O ser humano por si só ele não é capaz de renunciar a si mesmo, de renunciar às suas próprias vontades, a sofrer o dano, a dar um passo atrás em prol do próximo, a não ser que o Espírito Santo tenha agido de fato no coração do indivíduo. E isso aqui é uma outra coisa que me chama muito a atenção, meus irmãos. E estudar sobre uma igreja jovem e inexperiente, compará-la conosco hoje, eu creio ser muito oportuno para nós. Porque aí talvez a gente possa pensar também, bom, mas eu não sou um crente com 3 meses, com 1 mês de casa, eu sou um crente com 10 anos de casa. Então isso é um outro motivo para que nós também tenhamos esse amor abnegado. Qual vontade deve prevalecer? A nossa ou a de Deus? A de Deus, porque nós devemos amá-lo assim de todas as coisas. Quem é superior, nós ou o próximo? A Bíblia está dizendo que nós devemos considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. Amar o próximo ardentemente, considerar servo do seu próximo. E a igreja em Tessalônica tinha entendido isso. O amor abnegado, meus irmãos, é aquele amor demonstrado através de atitudes que renunciam a si mesmo em favor do outro. Não é aquele amor de Instagram, aquele amor romântico, de palavras bonitas, mas não de práticas cabais que comprovam esse verdadeiro amor. A igreja em Tessalônica tinha compreendido isso. Mas não era só uma igreja que tinha uma fé operosa, um amor abnegado, era uma igreja que tinha também esperança no Senhor Jesus Cristo. Gente, para pensar aqui. Quando o indivíduo está com muita fome, tudo que ele mais quer da vida, o que ele mais espera é o quê? Comer, né? Encher a barriga e matar logo a fome. O indivíduo que, porventura, esteja preso, tudo que ele mais quer é o dia de quê? Chega a liberdade dele, porque ele quer a liberdade dele, não está preso mais. Nós, aqui no Brasil, ainda não temos, graças a Deus, e tomara que seja sempre assim, nós não temos a noção do que é ser perseguido por ser cristão. Nosso país ainda é democrático, ainda é livre, então nós estamos em um templo evangélico, com as portas abertas, podemos cultuar. Se a gente quiser sair ali na rua pregando o evangelho, dizendo que nós somos cristãos, que Jesus é o Senhor da nossa vida, pode fazer tranquilamente, ninguém vai ser preso, ninguém vai apanhar por causa disso, ninguém vai ser perseguido. Louvado seja Deus. Mas imagine só, se amanhã ou depois a perseguição chegar no Brasil. A partir de agora é proibido o culto com portas abertas. A partir de agora é proibido haver templos evangélicos no Brasil. A partir de agora é proibido ter Bíblia em casa. A partir de agora é proibido pregar Jesus. É proibido proclamar Jesus. Quem fizer isso vai ser preso, vai ser perseguido, vai ser enviado para campos de concentração para trabalho forçado e tudo mais. Imagina assim. Eu creio que se isso acontecer, nós vamos continuar servindo a Jesus. Ah, mas eu vou ser preso, não interessa. Ah, mas eu vou ser morto, não interessa. Ah, mas eu vou ser torturado, não interessa. A gente vai continuar seguindo a Jesus. Mas nós ainda não temos, meus irmãos, a noção do que é ser perseguido por causa de Jesus. Não temos ainda. Nem de longe nós temos a noção. Mas eles tinham, porque eles viviam isso. Eles sentiam isso na pele todos os dias. Todos os dias, desde a plantação dessa igreja. Essa igreja já foi uma igreja que ela foi plantada em um ambiente de perseguição, em um ambiente de tumulto, em um ambiente de ameaça mesmo. Quando nós vamos ver lá em Atos 17, depois vocês podem ler em casa, os judeus ali, depois que Paulo pregou 3 sábados seguidos na sinagoga ali em Tessalônica, os judeus, eles alugaram homens
da vadiagem, da malandragem mesmo. Pessoas assim, da pior espécie, para testemunhar o quê? Olha, esses que têm transtornado o mundo chegou aqui em Tessalônica agora e está dizendo que há um outro rei, que nós devemos esperar um outro rei que não seja César, o imperador romano. Está dizendo que Jesus agora é um outro rei que vai vir. Certamente porque Paulo pregava a volta de Cristo, que Cristo é o rei, ele é mesmo o rei dos reis. E aí está dizendo, bom, tem outro rei então, isso aí é um levante contra César. É por isso que aqueles irmãos que estavam na casa de Jason, foi quem hospedou Paulo e Silas, foram presos e tiveram de pagar a fiança. E pagar a fiança ali, meus irmãos, não é só você entregar o dinheiro, não. Estudiosos dizem que esse pagamento de fiança teria sido assinar um termo a qual Paulo e Silas não poderiam voltar para Tessalônica. Tanto é que Paulo fala depois, foi o diabo que nos impediu de voltar lá. Alguns interpretam isso como esse pagamento de fiança, que seria não só o dinheiro, mas assinar um termo que Paulo e Silas não voltassem lá. Tanto é que quando alguém vai lá e traz o relatório da igreja de Tessalônica, esse alguém não é Paulo e Silas, é Timóteo, certo? Então é um argumento que tem lógica, né? Mas nós hoje não sabemos o que é ser perseguido. Nós não sabemos. E aí, meus irmãos, a gente para pensar assim, bom, se aquele que está com fome, tudo que ele mais quer é comer, se aquele que está preso, tudo que ele mais quer, tudo que ele mais espera é ser solto, pela lógica, quem está sofrendo perseguições e tribulações, espera o quê? A esperança maior dele é o quê? Que a perseguição acabe, né? Que as lutas acabem, que ele tenha dias de paz, né? Não é o ditado que se diz por aí afora? Todo mundo merece ser feliz, todo mundo merece ter paz. Mas Paulo vai dizer que a esperança deles, vamos dar uma olhada no versículo 3 de novo. A firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E essa aqui tanto a primeira como a segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, são os lugares do Novo Testamento em que ele mais fala sobre a volta de Cristo. Por quê? Era a igreja que mais esperava a volta de Cristo no Novo Testamento. Então veja, a esperança deles, meus irmãos, não estava no que o paraíso fosse ser na terra, que eles fossem trazer o céu para a terra. Eles esperavam de fato a redenção final no Senhor Jesus Cristo. Essa também é uma marca que deve nos fazer pensar, né? Nós que somos crentes muito mais velhos de casa do que eles. Segundo ponto, segunda característica dessa igreja aprovada por Deus é que era uma igreja eleita. No versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo reconhece a eleição dessa igreja. Vamos dar uma olhada no versículo 4 e 5. Ele diz assim: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O apóstolo, então, ele reconhece a eleição divina dos Tessalonicenses. Ele vai dizer que a palavra, ela foi plantada por palavra, né? Aliás, a igreja foi plantada por palavra. Paulo pregou ali durante 3 sábados seguidos em uma sinagoga, discorrendo entre eles, mostrando para eles, provando para eles nas escrituras que Jesus era o Cristo, mas não foi somente em palavras. E como que a gente sabe que não foi somente em palavras? Porque se a palavra for pregada, mas o Espírito Santo não converter, todos podem até ouvir, podem até admirar, podem até gostar, mas eles não vão se converter. Isso acontece até os dias de hoje. Muitos ouvem e se convertem, e muitos ouvem e não se convertem. Mas Paulo reconhece a eleição, por quê? Porque houve conversões. Por isso que ele vai dizer, vamos dar uma olhada de novo no verso 4, no verso 5, perdão. Chegou até vós tão somente em palavra. Não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então veja, para uma igreja que estava sendo muito perseguida, para uma igreja que estava, alguns até se desesperando da própria vida e parando a vida social e o trabalho, de tanta perseguição e esperando a volta de Cristo. Ouvir do apóstolo, fundador dessa igreja: olha, vocês são eleitos de Deus. Para vocês terem chegado ao ponto em que vocês chegaram,
a circunstância da forma que foi, e até hoje vocês estarem firmes, não resta dúvida nenhuma. Vocês são eleitos de Deus. Deus escolheu vocês. Eu creio que deve ter sido um conforto muito grande para a igreja ali naquele momento, na situação que eles estavam vivendo. E o que isso aplica-se hoje para as nossas vidas? Embora no Brasil nós não passamos ainda perseguições ferrenhas, eu creio que todos aqui devem estar pensando, bom, o que eu passo na minha vida não chega nem perto do que os crentes de Tessalônica passaram. Mas é verdade que a gente também passa dificuldades, a gente passa por situações complexas. E o que a gente pode, nesses momentos de complexidade, pensar? A eleição, ela nos alcançou. Nós somos eleitos por esse Deus. Esse Deus nos escolheu antes da salvação do mundo para nós sermos santos e irrepreensíveis. Efésios 1. Esse Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para que Jesus morresse por nós, para que nós não fôssemos condenados por sua ira, para que nós não fôssemos fulminados. Esse Deus controla todos os acontecimentos da nossa vida. Esse Deus, ele nos elegeu. Nós não somos bastardos. Não somos pessoas que caiu de paraquedas aqui nessa terra e aí agora a gente está aqui sem saber de onde a gente veio, para onde a gente vai. Não. Nós não somos qualquer pessoa. Nós somos eleitos de Deus. Nós somos uma igreja eleita. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, como dizia Pedro, povo de propriedade exclusiva de Deus. Saber disso, meus irmãos, ter essa consciência, ter essa sensação de pertencimento, nos ajuda muito a permanecer de pé nos momentos que as tribulações chegarem. É a certeza dessa salvação, é a certeza do perdão de Deus, é essa convicção, é esse poder do Espírito Santo que nos mantém de pé nos momentos de fraquezas e tribulações, embora nós não saibamos o que é tribulações desse porte aqui. Então eram palavras de confirmação. Lembre-se, essa carta é a pura demonstração de afeto e incentivo a uma igreja que era muito jovem e muito sofrida, mas que, para a glória de Deus, guardou bem firme o seu depósito, guardou bem firme as suas convicções. Terceira característica de uma igreja aprovada por Deus, terceira qualidade, é que é uma igreja que responde com alegria e entusiasmo o evangelho pregado. Vamos dar uma olhada aqui no versículo 6 em diante, até o 9. Diz assim: com efeito, vos tornastes imitadores nossos, ou seja, de mim, Paulo e Silas, e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia, né? Então ali no norte da Grécia e na Acaia, que é o sul da Grécia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, olha que coisa maravilhosa, meus irmãos, como que eles receberam o Evangelho com alegria e entusiasmo. Eu estive há pouco tempo, aliás, há pouco tempo não, já fez 3 anos que eu estive na Bahia, onde o nosso irmão presbítero Paulo também esteve, e uma das coisas que me chamaram muita atenção lá, conversando com os missionários, é a forma contente, a forma feliz, a forma entusiasmada que o povo recebe o Evangelho, que lá ainda é algo novo, não é tão avançado igual aqui na nossa região, como que eles recebem com alegria, e não só recebem, como eles passam aquele Evangelho à frente também. Eles nem não conseguem guardar aquilo para eles, e eles vão passando, já tem aquela mentalidade de multiplicação, sabe? E é notório, é palpável, assim, você sente, né, é patente a alegria da salvação que eles têm, a alegria do Espírito Santo que eles têm, o desejo que eles têm pela causa de Cristo, e mais, embora não haja perseguições lá também, é Brasil ainda, mas eles vivem numa situação de muita pobreza financeira mesmo. Lugares que não têm atividade comercial,
que não tem economia pujante, em que a maioria vivem ali de Bolsa Família, porque não tem, de fato, atividade comercial, não tem emprego para todos. E a alegria que eles têm, meus irmãos, somente por causa de ter Jesus. É uma coisa assim, contagiante. Eu creio que todo cristão deveria ir na igreja, lá no centro da Bahia, e ver de perto a situação. E aquilo certamente nos contagiaria. Eles são, meus irmãos, para mim, uma grande referência. Mas aqui vai dizer que eles foram imitadores de Paulo e Silas, e não só de Paulo e Silas, mas também de Deus. Imitadores por quê? O que moveu Paulo a dizer que eles se tornaram imitadores dele e de Silas? Pensemos comigo, a despeito das tribulações, eles receberam a palavra com alegria do Espírito Santo. Aqui no verso 6, é interessante você olhar aqui a parte B, vai dizer assim, ó, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Ou seja, com muita tribulação, eles receberam a palavra e tiveram alegria. Então veja, humanamente essa igreja teve motivos para estar tristes, motivos para estarem desesperados, motivos para estarem desanimados, motivos para estarem assim desesperançosos, pessimistas, humanamente falando, eles tiveram motivos. Mas a ação do Espírito Santo provocou a alegria deles, mesmo com todas as perseguições. Eles receberam essa palavra com alegria e se tornaram imitadores de Paulo e Silas e também do Senhor. E aqui, meus irmãos, é interessante ele falar nossos imitadores e também do Senhor. Porque Paulo e Silas, antes de ir para Tessalônica, os irmãos vão se lembrar que lá em Filipos eles foram presos por expulsarem o demônio de uma jovem endemoniada. Eles foram presos, eles foram açoitados, eles foram humilhados. Depois, quando eles foram soltos, certamente chegaram em Tessalônica ainda com as marcas dos vergões dos açoites. Eles sofriam perseguições, mas vocês se lembram o que Paulo e Silas, lá em Filipos, estavam fazendo à meia-noite na prisão, mesmo com tanto machucado de açoite, preso? O que eles estavam fazendo? Pedindo a liberdade? Louvando a Deus. Eles não estavam lá pedindo a liberdade, eles não estavam reclamando do estado lastimável que eles se encontravam, das dores dos açoites romanos que eram cruéis demais. Eles não estavam fazendo nada disso. Eles estavam louvando e orando a Deus. Olha que coisa extraordinária. A exemplo da igreja em Tessalônica, que também estava lá, sofrendo as perseguições, os açoites, as injustiças, estavam lá, felizes na presença de Deus. Mas ele fala que eles se tornaram também imitadores do Senhor. E o Senhor Jesus, enquanto esteve nessa terra, ele pregou assim, lá no Sermão da Montanha: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E o próprio Jesus também se alegrou em sofrer para cumprir o plano redentivo de Deus. Então, nesse mesmo sentimento estavam os crentes de Tessalônica, sofrendo, chorando, sendo perseguidos, mas cheios da alegria do Espírito Santo. Nós devemos hoje, meus irmãos, tomar esses irmãos de Tessalônica como exemplos para a nossa vida. Como está a nossa alegria da salvação? Como está o nosso deleite na presença de Deus? Como está a nossa alegria pelo Espírito Santo um dia ter nos convencido que Jesus é o Senhor, que nós precisamos de um Salvador, por ter nos convertido, por ter nos libertado daqueles pecados de outrora, que nós estamos lendo de uma igreja aqui que se converteu a Deus, que abandonou os ídolos. Nós, outrora também, cometíamos pecados que hoje não cometemos mais, porque Jesus nos libertou. Como está a nossa alegria? A despeito das tribulações e dificuldades que possamos passar, meus irmãos, esses irmãos certamente devem servir de exemplo para nós. No versículo 8 e 9, nós vamos ver que crentes assim são verdadeiros instrumentos de Deus para estimular outros irmãos, sabe? Essa igreja jovem se tornou modelo para todos na Macedônia e na Acaia, para todos os crentes da Macedônia e Acaia, para toda a Grécia, e mais ainda, não só para a Grécia, mas vai dizer que por toda a parte. Olha o versículo 8, aliás, versículo 7, perdão, diz assim, ó: de sorte que vos tornaste o modelo, ou seja, o padrão para todos os
crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, ou seja, não só aqui nas circunvizinhanças da Grécia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no nosso meio, como deixamos vivos nos convertentes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Meus irmãos, eu fico imaginando o tamanho do alívio de Paulo e da alegria de Paulo de receber as boas novas de Timóteo a respeito da igreja de Tessalônica. E mais ainda, não só isso, a alegria dele de escrever isso. Imagina você, um pastor que passa ali numa igreja com muita perseguição, às pressas planta ali uma igreja, vai embora, não sabe como estão muito bem as coisas lá, mas depois você ouve dizer, olha, aqueles crentes lá de Tessalônica que você evangelizou, aquela igreja lá que em pouco tempo, com muita dificuldade você plantou, aquela igreja lá se tornou um modelo para nós. A fé deles, ela contagia todos nós. A fé deles contagiou toda a Grécia e até para mais dos limites da Grécia. Eles se tornaram modelos para nós. A gente sente prazer em ouvir falar, Paulo, Silas, que depois de que vocês foram para lá, eles eram pagãos, idólatras. Isso aqui eles viviam na idolatria. Diz aqui que eles deixaram os ídolos e se converteram a Deus. Deixaram os ídolos, se converteram a Deus e se tornaram cristãos frutíferos. Imagine a alegria de um pastor, meus irmãos. Uma igreja que recebe a palavra com alegria, uma igreja que ouve, uma igreja que pratica, uma igreja que tem entusiasmo pela causa de Cristo. Deve ser algo extraordinário. Eu consigo imaginar como Paulo estava feliz. Se Paulo possivelmente estava triste, com o coração ferido, quando escreveu a primeira carta aos Coríntios, por causa de tantos problemas que havia na igreja em Corinto, a despeito de Paulo ter ficado ali 1 ano e meio, agora Paulo está escrevendo com muita alegria no coração para uma igreja que mesmo em tão pouco tempo conseguiu entender o que aparentemente uma outra igreja mais antiga não entendeu. O que aparentemente crentes mais velhos de casa ainda não haviam entendido. A fé dos tessalonicenses ultrapassa então essas fronteiras de Tessalônica. Então os povos diziam, todos comentavam que com a ida de Paulo e Silas para lá, isso foi o divisor de água na vida desses irmãos. Eles creram no Evangelho, eles abandonaram os ídolos, eles se converteram a Deus. Aqui mora o verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento é quando você crê no Evangelho. O verdadeiro arrependimento é quando você se entristece pelo pecado. E verdadeiro arrependimento é quando você também abandona o pecado. É o que aconteceu na igreja de Tessalônica. Uma igreja jovem, inexperiente, mas com a alegria do Espírito Santo, mesmo enfrentando perseguições e tribulações. Uma igreja que ouve, compreende e pratica. Guardem bem essas três palavras, irmãos. Ouve, compreende e pratica. Se torna modelo para outras igrejas. A quarta e última característica que eu gostaria de destacar nessa noite é que essa igreja era uma igreja que aguardava ansiosamente a volta de Cristo. Essa é uma das características positivas que marcavam de forma muito emblemática essa igreja. Eles ansiavam mesmo a causa de Cristo, eles desejavam mesmo que Jesus voltasse logo. Versículo 10 vai dizer assim: e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, eles mesmos se converteram para aguardar a volta de Cristo. Irmãos, eu creio que a ausência de perseguição, ela tirou um pouco de nós, ou talvez tirou muito de nós, o desejo pela volta de Cristo. Vocês podem observar que no meio evangélico moderno, quase não se fala que Jesus vai voltar. Inclusive, muitos já até deixaram de acreditar que Jesus vai voltar. Muitos já não acreditam mais nisso. Pensa que isso é um conto da carochinha, uma história que as pessoas acreditam por aí, mas a Bíblia diz que ele vai voltar. Ele voltará. E Paulo vai nos narrar aqui a volta de Cristo.
lá no capítulo 5. E depois na segunda carta aos Tessalonicenses também. Vai nos narrar que Jesus vai sim voltar. Só que eles estavam sofrendo muitas perseguições. E as perseguições faziam com que eles desejassem ardentemente se encontrar com Jesus. Eu não sei se vai ser necessário a igreja brasileira, de repente, sofrer perseguições para que anseie estar com Cristo. Porque a igreja brasileira, e quando eu falo igreja brasileira, eu não falo da igreja só presbiteriana, eu digo do modo geral, certo? Não está mais aguardando ir para o céu, aguardando ansiosamente a volta de Cristo. Pelo contrário, está aguardando que o céu seja aqui na terra. Se possível, construiria até o paraíso aqui na terra. A igreja moderna está muito apaixonada pelas coisas aqui dessa terra. Mas os Tessalonicenses desejavam estar com Cristo na eternidade. Eles desejavam ansiosamente a volta do Senhor Jesus Cristo. Eles queriam tanto, eles aguardavam tanto, que, como eu disse no início, alguns até radicalizavam, parando suas vidas e seu trabalho. Era correto? Não, não era. Mas isso revela que era uma igreja que, de fato, desejava muito a volta de Cristo. Mas a igreja moderna, infelizmente, ela quer construir o céu na terra. O que o nosso irmão presbítero Malhado estava dizendo no início é a mais pura verdade. Por que em nossa igreja tem 120 assentos e num culto de quinta-feira, no estudo bíblico de quinta-feira, não temos nem 20 pessoas? Né? O que ocasiona, veja, irmãos, faltar culto, vamos pensar que faltar culto não é o maior dos problemas. Faltar culto não é o maior dos problemas. A questão é qual a motivação dessa falta. Eu não estava trabalhando, ok. Eu estava enfermo, estava doente, não, ok. Eu cheguei tarde, peguei tanto, não, ok, sem problemas. Mas se não for um motivo plausível, qual motivo eu não quero ir ao templo juntamente com os meus irmãos, adorar a Deus, estudar a palavra de Deus, me alimentar, ser alimentado da palavra de Deus? Qual a motivação do meu coração de não querer? Essa é a grande pergunta. A questão, o problema maior não é a falta do culto. O problema maior não é a falta do culto. O problema maior é a motivação, como está o coração. O que ocasiona essa falta de desejo de ir ao culto? Esse é o ponto. Essa é a questão. E aí nós vemos uma igreja que ansiava, eles gostavam tanto de Cristo, eles amavam tanto a Cristo, que eles desejavam que Cristo voltasse. A falta de desejo pela volta de Cristo, ela revela que o nosso coração ainda não ama Cristo tanto quanto deveria amar. Porque senão nós desejaríamos estar com Cristo eternamente, plenamente, pessoalmente, como será então de fato. Alguma dúvida, irmãos? Podemos partir das reflexões finais? Então vamos lá. Algumas reflexões para a gente encerrar esse primeiro estudo. Uma igreja operante é aquela que recebe com alegria o Evangelho, você vê conversões acontecendo nela, você vê mudança de vida, você vê transformação, amadurecimento, restauração. É onde o poder do Espírito Santo opera de maneira perceptível e o nome do Senhor é glorificado. O povo se alegra em Deus, mesmo em meio a perseguições. Né? E aí nos cabe algumas perguntas aqui. Aliás, uma pergunta aqui. Somos hoje essa igreja aprovada por Deus? Né? Somos hoje essa igreja aprovada por Deus? Se sim, se já somos, o que nós podemos fazer para que essa aprovação aumente ainda mais? Para que a nossa fé cresça ainda mais? Para que a gente possa, quem sabe daqui a algum tempo, aqui no nosso bairro, as pessoas, a exemplo da Macedônia, a Caia, olhar para a IPD Betel e dizer assim, a fé deles é operante mesmo. Ele é da IPD Betel? Não, então ele é crente mesmo, porque naquele lugar ali só tem crente de verdade. É da IPD Betel? Não, então pode vender fiado, porque ali paga em dia. É da IPD Betel? Não, então ali não fala mal de ninguém. Ali trata bem o próximo, ali trata bem o cônjuge, ali trata bem os pais, a mãe, ali é obediente, ali é bom aluno, ali é bom funcionário. É da IPD Betel? Não, então é crente mesmo. É o que estava acontecendo na igreja de Tessalônica. Somos hoje
essa igreja aprovada por Deus? Se não, o que podemos fazer para passar a ser? E cabe aí uma outra pergunta. Como disse, nós não enfrentamos perseguições. Mas se amanhã a gente passar a enfrentar, agora eu quero a participação dos irmãos. Imagine que, a partir de amanhã, o Estado determine que é proibido ser cristão no Brasil. E aí, vamos abandonar Jesus por causa disso? Responda para mim. Não, né? Vocês acham que se amanhã a perseguição fosse deflagrada no Brasil, muitos dos que hoje são crentes abandonariam Jesus? Quem se lembra daquela história que o pastor Isaías contou aqui? Que lá no interior de Minas, um indivíduo era presbítero, parece que ele era militar também, né? E ele chegou dentro da igreja, no interior, ninguém ali sabia que ele era presbítero, ele tinha ido lá, parece que para se reunir com o conselho da igreja local, algo assim. Ele chegou armado dentro da igreja e falou assim: olha, quem é de Jesus, passa para cá, para lado de cá que eu vou matar todos. Quem é de Jesus, quem crê em Jesus, passa para cá que eu vou matar todos. Quem não está com Jesus, passa para o lado de cá que eu não vou atirar em ninguém, vai sobreviver todo mundo. E um monte de gente passou para o lado que não ia morrer, né? Ou seja, viu a perseguição pela reta, opa, deixa eu fugir aqui, deixa eu me afastar de Deus, porque tem perigo nisso aí. Se isso acontecesse na ITB Betel hoje, nós passaríamos, não, pode mandar bala, pode atirar. Eu morro com Jesus e morro feliz. A gente faria isso, irmãos? Se a gente tiver a convicção que verdadeiramente a gente serve Jesus e está com ele é muito melhor. Com certeza, né? Com certeza. Quando Herodes Antipas manda cortar a cabeça de João Batista, sabia que ele não fez mal a João Batista? Sem saber, ele fez um bem tremendo. Ele promoveu o encontro de João Batista com o Senhor, e João Batista está lá no céu com o Senhor, num lugar muito melhor que essa terra. Então veja, queridos, o que eu quero chamar a atenção aqui nessa noite, meus irmãos, é para a gente parar e pensar assim: como está o meu coração? Qual a motivação do meu coração para aquilo que eu faço e para aquilo que eu deixo de fazer? O quão importante Jesus é para mim? O quanto eu amo Jesus? Até que ponto eu amo Jesus? Até que ponto eu devo ser fiel a Jesus? E aí a própria Bíblia vai responder até que ponto nós devemos ser fiel. Ser fiel até a morte. Ou seja, não é? A ideia não é ser fiel somente até morrer, é também. Mas até que ponto você deve continuar sendo fiel a Jesus? Até o ponto da perseguição, até o ponto da tribulação, até o ponto da humilhação, até o ponto do abandono, até o ponto da enfermidade, e se for necessário, até o ponto da morte. Então essa é a grande questão. Mas muitas das vezes nós deixamos Jesus de lado por muito pouco, é verdade ou não é? Às vezes nem precisa de tribulação ou perseguição para a gente abandonar Jesus. Às vezes nós nos afastamos de Jesus por muito menos. Não tem perseguição nenhuma, não tem enfermidade nenhuma, não tem motivo aparentemente plausível, embora não exista motivo plausível para abandonar Jesus, mas mesmo que humanamente não exista, ainda assim nós nos afastamos dele. Então, essa igreja aqui, meus irmãos, é uma igreja para a gente tomar como exemplo. Que é uma igreja para servir como exemplo, que é uma igreja perseverante, que é uma igreja que, apesar de tudo, permaneceu firme na rocha eterna que é Jesus. Olhe para a igreja em Tessalônica. Siga o exemplo da igreja em Tessalônica. Amém? Alguma pergunta, alguma colocação? Podemos orar para encerrar? Quem desejar depois o esboço desse sermão, está prontinho em PDF, posso mandar para você, tá bom? Só me falar que eu já envio. Vamos orar então para encerrar? Soberano Deus,